Hoje não, hoje sim, por questões de saúde, Tite nega o Corinthians e se afasta do futebol por tempo indeterminado. É noite de Copa, amigos. Flamengo e Inter entram em campo pela Liberta, enquanto o Vasco tenta encaminhar sua classificação na Sul-Americana. Qual o maior jogo do século? Vamos avaliar os melhores confrontos entre equipes brasileiras desde 2001. E a gente finaliza o programa com o nosso quadro Na Lata. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou Caio Capita. Eu sou Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my teams, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, seu podcast preferido de esportes. Hoje, que dia é hoje? 22 de abril, hein? 22 de abril, terça-feira. O que temos de assunto hoje pra falar é sacanagem. Temos muita coisa pra falar, hein? Muita coisa. Olha! Já começou espirrando já. Maravilha. Mandar um abraço pro Renato. Renato Bruno, torcedor do Vascão, comentou ontem. Pô, maravilha. E pro Ederson também, que sempre tá com a gente, hein? Pedrinho, já que você já começou espirrando, como estamos? Zambolino, tô bem, graças a Deus. O programinha hoje vai ser gostosinho, hein? Vai ser bom. Eu queria só Hoje chamar... vai ter polêmica. Eu queria só chamar a atenção. 2 comentários só e 20 pessoas votando. Vocês estão de sacanagem, né, audiência? Aí não tem como. Aí não tem cara de sequestro, aí não tem nada. Aí não tem festinha do Faz Me Abraço, não tem resenha. Pô, que isso? Ninguém tá comentando. Os caras estão no modo feriado, pô. Tem que voltar. O feriado, com o trabalho ou sem trabalho, tem que acompanhar nós. Tem que escutar. Mas é isso. O programa de ontem foi bom. O programa de ontem foi maneiro. Hoje vai ser melhor ainda. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Vamos pra cima. Caião, como é que foi ontem na nossa querida Kings League? Ah, meu irmão, foi triste, tá? Vou te falar. Protesto no CT. Porra, precisa ganhar jogo, né? Senão, não adianta nada. O que aconteceu ontem? Que eu tava vendo os highlights lá do jogo contra o Capim, e aí o cara falou assim: o Caio Capita invadiu o campo, e aí o Japa lá foi expulso. Você também foi expulso? Não, mano, o que aconteceu foi que quem toma amarelo tem que ficar 2 minutos fora, né? Aham. E o time joga com um a mais. E o Japa, que por sinal é meu irmãozaço, entrou faltando 20 segundos, mano, pra acabar. E a arbitragem não viu. E daí eu me alterei um pouco, saí da cabine e fui até o campo de jogo pra avisar educadamente o diretor de competições que ele estava fazendo merda. Como é que é o seu educadamente? Você tá cego! Você gosta de falar isso? Não foi tão educadamente, né? Mas eu falei pra ele, o cara tá entrando com 20 segundos antes, você não tá olhando, porra. E aí, ele ficou olhando pra minha cara, tipo, me encarando assim, tipo, eu sou o foda, eu sou o diretor de competições. E aí eu voltei pra porra da cabine. Amigo, né? Que você fala que é um... Já teceu palavra sobre ele. Voltei pra cabine, o Alan tava ligando pra comissão técnica que tava no vestiário, ou no vestiário não, no banco. Resumo da ópera, os caras voltaram atrás e expulsaram o Japa. E a gente... e detalhe, né? Ele entrou com 20 segundos antes e fez um gol. Nossa! Anularam o gol dele. Ele tomou o cartão vermelho. E aí... A gente jogou mais 5 minutos com um jogador a mais. Ah, tá. Isso é a minha pergunta. Então, amarela, 2 minutos a menos. Ele foi lá na cabine falar pra mim que se eles tivessem errado, eu poderia dar um show. Mas eles não erraram. O problema é que eles não erraram porque eu desci até a porra da quadra, né? Eles não erraram, eles voltaram atrás à toa. Então, foi isso que aconteceu. Mas aonde você tava vendo a transmissão? Essa transmissão, mano, foi pelo seu YouTube, do Real Elite. Tava tendo... mas os caras falaram que eu entrei na quadra, pensei que nem tinha aparecido. Falou. É isso. Aí passou um highlight do jogo todo. Ontem teve G3X contra a Fúria, né? Pô, já tem torcidas organizadas aí. Pô, é sacanagem também. Bahia e Ceará. Bahia e Ceará. A gente já vai falar do Bahia e Ceará. Vocês já querem falar do Bahia e Ceará ou a gente vai pro Tite? Vamos pra cima falar do Bahia e Ceará. Então Bahia. Vamos finalizar a rodada e a gente já começa, já fala do Tite. Então, Bahia e Ceará, acho que só tem um ponto, né? Pênalti ou não foi pênalti? Alguém vai ser louco aqui de falar que foi pênalti? Acho que não foi, não. Os caras também estão de sacanagem, né? O Ceará segurou o jogo inteiro pra abrir as pernas no final. Por que
entrega no começo. E você, Caião, que tá todo polêmico aí? Não foi, né? Não foi, né? Agora, a Calma aí. cavada foi sacanagem. E diga-se de passagem, que frieza do Everton Ribeiro, que cavada. No último lance do jogo, jogam muito. E eu coloquei no Cartola, né? Óbvio. E aí, só pra destacar, mais uma vez, né? A gente não. Pô, já falamos muito ontem, nem vamos. Até porque tem muito assunto. Mas mais uma vez, a nossa querida arbitragem incompetente acabando com o jogo. E o pior, hein? O VAR chamou pra ver e pra assinalar o pênalti. O cara foi lá, ele viu na imagem e marcou o pênalti. Ou seja, é uma incompetência sem tamanho, cara. Não dá pra passar pano pra esses caras, não. Esses caras são ruins, mas são muito ruins. Muito, muito, muito mesmo. Mas É uma eles, incompetência todos os sem times tamanho. estão de acordo. Todos os times estão de acordo, então não adianta reclamar. Essa é a verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Só para destacar, então, ontem no palpite, né? Faltou o palpite do Bahia e Ceará. Eu coloquei que o Bahia ia vencer por 2-1. Pedrinho, empate por 2-2. Caio, vitória do Ceará por 2-1. Então eu somo mais um ponto. A gente finaliza a quinta rodada, né? Essa primeira rodada de palpites com o Caio com 8 pontos e eu empatado com o Pedrinho com 6 pontos. Ué, eu também sou. Ele foi empatado, né? Colocou empatado. Logo na sequência. Agradece o juiz aí. Senhores, quem foi o craque da rodada? Léo Jardim. Pô, mano. Se a gente for botar um goleiro, não vai ter como não colocar o Everton, que pegou um pênalti no último lance, né? Mas eu acho que eu não vou colocar... Eu vou colocar o Memphis, que resolveu o jogo 2-0, 2-1, né? Gol mais Memphis. bonito. Eu vou falar o gol do São Paulo, mano. O segundo gol do São Paulo foi bem bonito. Tô com o Caião. Defesa da rodada. O pênalti do Everton no último lance. Pode ser. O Volpe também fez uma defesaça, velho. O Rafael também, mas vou com o Caio. Time da rodada. Tava olhando aqui, teve empate pra caramba também, hein, essa rodada, de novo. O time da rodada, eu vou de... Eu ia falar o Vasco, mas o Vasco empatou, né? Eu vou de Palmeiras. Fora de casa, foi um baita resultado. Pode ser, Palmeiras, pode ser. Decepção da rodada. Decepção da rodada. A decepção da rodada, acho que o resultado do Fluminense, mano. Tomou um empatezinho no final. Tô com o Caião também. Fluminense. Eu ia dar pro Bahia, mas fez um golzinho, né? O juiz deu uma mãozinha. Vou de Flu. E pra gente finalizar, roubo da rodada. Nossa senhora. Eu vou com... Aí, na moral. O pênalti de ontem, acho que foi o que mais me chamou a atenção. Eu vou com o do Grêmio. Tá certo. Finalizado, passada a régua, né? Na quinta rodada. A gente ainda vai voltar a fazer tudo isso. Nas próximas, final de semana, a gente tem a sexta rodada do Brasileirão. Antes de a gente falar dos jogos de hoje, vamos começar falando do nosso querido Tite. A notícia, né, do dia, que saiu agora há pouco, pela manhã. Todo mundo falando que o Tite ia assinar com o Corinthians hoje, ia ser apresentado amanhã. Já tava tudo certo, era questão só de bater salário. Todo mundo dando, hein? Todo mundo dando mesmo, assim. Tite no Corinthians já tá totalmente fechado. Hoje, o Tite soltou uma nota dizendo que vai dar uma pausa no futebol, né? Por questões de saúde, não vai aceitar a proposta do Corinthians e vai dar uma pausa no futebol. Decisão difícil, né? Abre aspas, decisão difícil, mas necessária. E aí, o que vocês têm pra falar disso? Eu sei que, dá pra pedir música, né, já. Terceiro não pro Coringão. Eu queria saber de vocês, porque assim, eu não vou entrar na questão da saúde, ninguém aqui é médico e, ninguém tem o direito de chegar e falar se o cara tem que aceitar ou não um trabalho, ainda mais por questão de saúde. Ele tem todo o direito de não aceitar por qualquer motivo. Saúde, então, é mais do que importante, mais do que especial. Agora, essa história do Corinthians já vem de alguns dias e ele tomou essa decisão por saúde somente hoje. É uma coisa que pode deixar e merece deixar o torcedor do Corinthians bravo ou não? Não, acho que não. O torcedor do Corinthians pode ficar frustrado pela não contratação. Agora, vai ficar bravo? O torcedor do Corinthians pode ficar bravo se ele pegar e fechar com o time. Num espaço curto de tempo. Tipo assim, sei lá, semana que vem. Entendeu? Pelo menos ele não falou que foi a sogra, né? Mas, cara, isso aí é engraçado que, tipo assim, muitas vezes os treinadores, jogadores, quem trabalha com futebol, fica muito refém de não ter problema de saúde, de não poder comemorar aniversário, de não ter problema mental pela quantidade de grana que eles fazem, né? E sempre tem aqueles comentários idiota. Queria ver, então, pegar ônibus 5 horas da manhã, que lhe matam de raiva. Então, assim, você vê que isso aí qualquer um tá propício, né, mano? E mente tem que tratar, mano. É foda. Isso aí, se você não tiver com a mente boa, você não consegue fazer nada.
Então, espero que o Tite volte logo. Eu queria muito ele no Corinthians. Acho que ele ia fazer bem pro futebol brasileiro. Eu acho ele muito bom. E ele ia fazer muito bem pro Corinthians também. Agora o Corinthians tem que ver quem é que vai contratar, né? Então, que acontece, né? Vamos colocar pra realidade que vocês gostam. O Corinthians estava na balada, achou uma menina lá, bonita. Aham. Ok, né? Nota, sei lá, 8, 7. Um 7 que melhorou e virou um 8, sei lá. Aí começou a conversar, tal, enfim, estão trocando ideia. Aí ele viu a nota 10, o amor da vida dele. Aí ele falou, não, peraí um pouquinho aqui que eu vou já volto. Aí foi lá, cantou o amor da vida, tal, quase teve um Remember, não conseguiu. E pra voltar pra nota 8 agora, como é que fica o Dorival nessa história? Dorival aceita numa boa ter sido a segunda opção ou não? Mano. Se eu sou a mulher, se eu sou a mulher da balada, né, suponho que se eu sou o Dorival, eu vejo, ó, beleza, ele quis a mais gata que eu, não rolou, agora tem eu, vai de mim, esse cara é pica, eu vou querer um pior que ele ou não? Eu vou ficar com um orgulhozinho ou vou pegar esse cara aí que é pica, entendeu? Tem essa também, porque agora trazendo pra time, pô, o Corinthians é muito grande, o Corinthians é muito gigante, dificilmente ele vai ter uma proposta maior que a do Corinthians, e um elenco bom igual o do Corinthians, ou eu tô maluco? Não, assim, a questão é claro, né? A diretoria de São Paulo, a gente fala que ele vai voltar pro São Paulo, mas a gente não sabe. São Paulo tem técnico. É difícil recusar uma proposta do Corinthians. Mas, assim, querendo ou não, eu entendo, só que assim, pô, ninguém gosta de ser segunda opção de nada na vida, né? O Dorival era a primeira opção do Corinthians. Não adianta falar era a terceira. Porra, começou a negociar com o Dorival primeiro. Então. Sim, verdade. Você ia ficar. Mas o Dorival. Mas assim, se o Dorival não é a segunda opção, não, irmão. O Dorival só pediu o cara pra cacete e o Corinthians foi atrás do Tite. Mas também tem essa. Suponha que você foi segunda opção. Você ia ficar bolado de ser segunda opção da Isis Valverde? Então. Não, mas eu entendo, tudo. Mas Mas é isso que o Caio falou mesmo. Não teve a segunda opção. Ele pediu uma paulada, o Corinthians não quis pagar, ué. Você acha que o Corinthians fecha com o Dorival pra gente ir pros jogos de hoje? Ou vai ter um problema e não vai conseguir o Dorival e aí vai ter dificuldade pra encontrar um treinador? Eu acho que o Corinthians vai fechar com o Dorival, não. Eu não consigo ver o Dorival com a camisa do Corinthians. Eu tento fazer a reflexão aqui, montar na minha cabeça, ele na beira do campo com a camisa, não fecha pra mim, velho. Que não morna. Mano, pô, eu tô com você nessa. Eu acho difícil. Eu falei aquele dia. Eu não consigo ver o Dorival em Itaquera com a torcida pulsando e ele lá tranquilão, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, eu ainda acho que o Dorival é a melhor opção. A partir do momento que você não tem o Tite, o Dorival é a melhor opção, velho. Você não acha, ô Zambolino, vamos lá. Você não acha que o Dorival é a melhor opção? Eu acho que a gente entra no que a gente já falou. É a melhor opção, mas é um cara que não tem o DNA do Corinthians. Então você fica nesse meio termo, assim, o que eu faço? Eu tenho a melhor opção. E aí eu te pergunto, o que eu faço? Então, é essa questão. E só pra gente finalizar. Dá a sua opinião aí. Cara, é difícil. Eu acho que não vai ter como claro que é difícil. Fugir. Eu acho que... Você passa contratado, pô. Acho que não vai ter como fugir. Vai ter que... Tem a possibilidade do Corinthians buscar um treinador de um time menor? Tipo assim... Não, nenhuma. E aí nenhuma. E o que eu acho o Corinthians corre um risco, e aí a pergunta final pra vai atrás do Vojvoda, mano. Não vai. Ele não sai. Ele não vai sair. O que eu acho é que o Corinthians corre-se um risco, se não fechar com o Dorival, de entrar num momento, né, numa questão que talvez se crie a perspectiva de que foi ruim demitir o Ramon. Você quer um treinador que é a cara do Corinthians, que ia ser pica, do tamanho do Corinthians, do jeito que o Corinthians gosta de jogar e vencedor? José Mourinho, pode ir atrás. A cara do maluco, velho. O Pedrinho delirou agora. Tá maluco. Você tá maluco. Why not? Por quê? Agora, você tá maluco, o Corinthians não tem nem dinheiro. Só uma coisa, eu tenho sérias dúvidas se o Dorival vai aceitar, tá? Tenho muitas dúvidas mesmo. Não sei se o Dorival aceita, não. Não sei. Então, e aí você acha que se o Dorival não aceitar, passa a ser uma cagada a demissão do Ramon? Então, talvez sim. Porque eu acho que assim, é claro que você não pode namorar uma pessoa querendo terminar e já tá com outra. Concordamos? Sim, concordo. Ok. Agora, o cara, né, trazendo pro ambiente do futebol, o cara não pode demitir um treinador no meio da temporada e não ter um plano A minimamente engatilhado. É claro que eu não vou fechar com o Dorival, mas eu tenho que chegar pro Dorival e falar: e aí, filho, como é que você tá? Oi, sumido, e aí, você tá trabalhando? Tá trabalhando, né? Obviamente
realmente Mas, não mano, tá. um monte de treinador não gosta de conversar enquanto ainda tem um treinador no cargo. Não, eu entendo, Pedrinho, eu entendo. Só que assim, você não pode demitir um treinador sem ter um plano A, B e C. Não pode. O problema é que se não fecha com o Dorival, e aí, o Corinthians vai pra onde? Já estão falando no nome do Carille, gente. Se trouxer o Carille, é bagunça. Bem-vindo ao Aí é futebol bagunça. brasileiro. Você não viu a seleção brasileira que aconteceu? É isso. Você não viu o Botafogo? O futebol tudo brasileiro bem, é não isso, pode Miguel. ser, não Show de pode ser assim. amadorismo. Show de amadorismo. Enfim, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Pensei que sexta-feira a gente já tinha definido isso com o Dorival. Não definimos. Segunda-feira ontem falamos que era o Tite. Hoje a gente volta a falar que não tá definido. Então cada dia muda essa história. Amanhã vai vir uma outra história. Vamos ver o que a gente vai falar. Diretor, roda a vinheta aí pra gente destacar os jogos de hoje. Pedrinho, hoje nós temos 3 jogos, vou destacar aqui rapidinho, já que a gente tem a nossa tier list na lata, e aí vou pedir o palpite de vocês, o seu do Caião. Primeiro a gente tem LDU contra o Flamengo jogando lá na PQP da altitude. O Flamengo tem um péssimo aproveitamento jogando contra os equatorianos, tá? 4 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Então, o aproveitamento do Flamengo é ruim, Felipe Luiz sabe muito bem disso e não divulgou ainda o time que vai jogar hoje à noite às 7 da noite. E ainda na Libertadores a gente tem o nosso confronto do Internacional contra o Nacional do Uruguai, jogo no Beira-Rio, jogo importante, o Inter tá com 4 pontos, divide, né, a liderança, tá na liderança ali, mas divide a liderança em pontuação com o Bahia também, então é um jogo importante pro Inter vencer e se consolidar cada vez mais como um forte candidato a classificar, enfim, a avançar cada vez mais na Libertadores. E aí a gente tem, pra finalizar a noite com chave de ouro, o nosso querido Vascão contra o Lanús em São Januário, pela Sul-Americana, né? Eu coloquei até na pauta que era Libertadores, quem sabe um dia. Então, tu tá emocionado, né? O Vasco que já jogou contra o Lanús na Libertadores, tá? Oitavas de final de 2012, o Vasco passa nos pênaltis e aí vai enfrentar o Corinthians, que é... Não conta pro bolão não, né? Esses resultados. Não. Bolão só brasileiro. Então tá, o Flamengo... Vai arriscar, né? Só uma curiosidade. O De La Cruz e o Alan nem viajaram com o Flamengo. Os dois jogadores têm problema com altitude e nunca joga. O De La Cruz até na data FIFA pelo Uruguai, poupado e tal. E o Alan, ele tem um problema que chama traços falcêmicos. Então, se ele for pra altitude, ele até passa mal, assim. Então, não pode, não. Só uma curiosidade, assim. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E, acho que o Flamengo vai empatar esse jogo 1-1. O Internacional ganha esse jogo 2-0 e o Vasco vai empatar 2-2. Ô, louco. Pô, meus palpites. O Flamengo perde na altitude de 2-1. O Internacional ganha de 3-0. E o Vascão... Aqui ou lá, Zambolino? Aqui, São Januário. São Januário é Caldeirão, tem jeito. 1-0 gol do Verratti, de cabeça. Pra variar, né? Amanhã a gente vai destacar muito esses jogos, vamos comentar, enfim, destacar toda a rodada. Que, rodada cada vez mais recheada de jogos brasileiros aí, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Diretor, agora chegou o momento da polêmica. Vamos para nossa querida tier list. Senhores, chegou o momento da nossa querida tier list e hoje vai ser diferente, hein? A gente sempre fala de jogador, de treinador, enfim. Hoje a gente pegou os 20 melhores jogos deste século entre clubes brasileiros, ok? Partidas que envolvam 2 equipes brasileiras. Então não tem Corinthians contra Chelsea, não tem São Paulo contra Liverpool, Inter contra Barcelona, só tem partidas entre clubes brasileiros, de Brasileirão, Paulista, Copa do Brasil, enfim, Libertadores também, os melhores, e a gente vai ranquear em 4 prateleiras. A primeira, que só pode caber 3 jogos, jogo da vida. A segunda, gravado na memória, só pode entrar 4 partidas. A terceira, explodiu o estádio, pode entrar 6 partidas. E a última, superestimado, que só vai poder entrar, e aí só vai ser o resto, né? 7 partidas. Então a gente já sabe que vai ter muita polêmica e vamos começar por aqui, certo, senhores? Podemos? Bora. Bora, então. Então vamos começar com o nosso querido São Caetano
Tucano e Vasco, final, vamos começar com o Vascão, final do Campeonato Brasileiro de 2000, que aconteceu em 2001, toda a polêmica que teve, não sei se vocês lembram lá, né? Sim, quem assistiu a série do Eurico aí, tem bem Excelente, por sinal. bem marcado. Inclusive, depois é o jogo que o Vasco entra com o SBT na camisa aí pra galera lembrar. Essa camisa é lendária. É lendária. Explodiu o estádio. É Literalmente? muito bom, né? O nome dessa categoria. O Zambolino, pô, muito fofinho, mano. Eu acho que explodiu o estádio essa. O primeiro jogo a arquibancada caiu, né? Então, pô, faz sentido. Então, basicamente. E aí, lembrando, só pra falar, século XXI, 2001 pra cá, tá? Porque senão o primeiro jogo, o jogo mais épico da história seria Palmeiras 3, Vasco 4 no Palestra Itália. Seria. Você fecha nessa, Pedrinho? O Romário, só não fez chover? É esse? Não, ele fez chover também. Choveu aquele dia em São Paulo? Não, tô brincando, não lembro. Não sei, não lembro, não me lembro. Pô, tô com o Caião. Em sua homenagem, Cruzeiro 6, Atlético Mineiro 1, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. Pra mim, óbvio, jogo da vida, óbvio. Entretanto, com todavia, o sarrafo tá alto. Pra mim, tem que dar um beijinho lá no jogo da vida e depois eu sei que vai cair gravado na memória. Mano, esse jogo, ele é super estimado. Aqui lembrando, tá? Vamos ser sinceros, gravado na memória. Gravado na memória. Não, vamos lá. O Cruzeiro nunca tinha sido rebaixado. O Cruzeiro nunca tinha sido rebaixado. Nunca tinha sido rebaixado. O Atlético e o Cruzeiro sempre usou o Atlético por causa disso. Tinha 1 milhão de músicas, que agora não dá pra cantar mais, zoando o Atlético, que jogou a Série B e tal. O Atlético tem a chance da vida de manchar a história do Cruzeiro e ele tá lá pra rebaixar o Cruzeiro e ele toma de 6. E o pior, não teve gol repetido de jogador, não. Cada um fez um. Até o técnico fez gol. Gol do Roger, gol do Elton Paulista, gol do Anselmo Ramon. Irmão, tá maluco. Tem que estar gravado na memória, pelo menos. Vamos deixar ali e vamos ver se a gente muda depois. Mas, lembrando, tá? Temos que tirar o clubismo de lado e se a gente, por um acaso, a nossa querida produção esqueceu de algum jogo muito marcante, deixa nos comentários depois pra gente relembrar amanhã. Audiência. Esse jogo, ele é único e exclusivamente marcante pro torcedor do Cruzeiro. Foi a maior goleada da história do Cruzeiro. Continua sendo único e exclusivamente importante pro torcedor do Cruzeiro. Tudo bem, se você perguntar pra um torcedor de qualquer time do Brasil, ele nem sabe que esse jogo existe. Depois a gente mexe. Você concorda comigo ou não, Zambolino? Tem um ponto. Eu entendo os dois. Mas depois a gente vai reavaliar, não tem problema. Corinthians 2, Internacional 2, Brasileirão de 2005, o jogo tão polêmico. Mano, gravado na memória. Esse aí foi que a arbitragem... É o pênalti do Tinga esse, né? Sim. Polêmico, que a arbitragem influenciou no resultado do campeonato, né? Muito. Flamengo 5, Santos 4, Brasileirão de 2011. Jogo da vida. Esse é foda. Esse jogo é muito foda. Neymar contra Ronaldinho. Porra, esse jogo é muito foda. Quem assistiu, e todo mundo achou que ia ser um sapeca do Santos quando começou o jogo. Gol Puskás do Neymar. Ronaldinho coloca a bola debaixo do braço, falta debaixo da barreira. Teve de tudo, né? Gol Puskás, Elano tentando cavar. Não, e o banco? Luxemburgo e Muricy. É verdade. Grêmio 4, Fluminense 5, Brasileirão de 2019. Superestimado. Pode botar aí, não precisa nem discutir muito. Jogo de 9 gols e teve uma virada espetacular do Fluminense, mas Vasco e Flamengo, Brasileirão 4x4, né? Brasileirão de 2019. Mano, esse jogo é foda porque era o Mengão malvadão, né? E aí o Ribamar faz gol, caralho, o Vasco consegue, não sei como. Mano, Você lembra do programa que a gente fez no dia seguinte? Mano, a gente fez programa no dia seguinte, velho. Não, como foi? A gente fez programa no dia seguinte, no horário do almoço lá, que já tinham mudado o nosso horário lá, colocaram horário porcaria pra gente. E aí eu meti a música do Ribamar no programa, foi loucura, foi bem da hora. Esse jogo explodiu o estádio. Eu também acho que explodiu o estádio. 8 gols, teve virada. É bom quando tem virada, né? Esse jogo vai cair, hein? Já tô avisando, já não vai ter jeito. Fluminense 3, São Paulo 1, Libertadores de 2008, pra quem não lembra, gol do Washington. Gol do Washington. Tem que beijar jogo da vida. Também acho. Pô, esse jogo aí, todo também mundo da nossa cidade, principalmente acho que torcedor do São Paulo, do Santos, do Palmeiras e do Corinthians, lembra desse jogo porque todo mundo torcia muito contra o São Paulo, porque o São Paulo naquela época ganhava de geral, né? Então todo mundo lembra desse jogo aí. Concorda, Pedrinho? O jogo da vida tá maluco. Não. Não acho? Não, talvez caia, mas assim, tem que estar lá em cima. Tem que estar lá em cima. Foi um jogo muito grande. Vai tá bom. Batalha dos Aflitos.
Vitória Esse é do o jogo Grêmio da contra o vida, pô. Esse aí é um dos jogos. Assim, por mais que seja Série B, né, o time, todo mundo lembra desse jogo. Todo mundo fala, Também acho. e tal. Jogo da vida, vocês acham? Ah, só pra ele ficar um pouco aí, mano. Ficar feliz, Mano, né? Vai eu cair acho que como ele um vai raio. Mano, o Grêmio tava com 2 jogadores a menos. Pênalti 3. decidido no 3, então melhorou O ainda. Grêmio tava com. Não, 4, né? O Grêmio tava com 7 jogadores em campo. Era 4? Pra mim era 2, É. pô. Então Não, o Grêmio pronto. tava com 7 em campo. Gol do Anderson, né? Pênalti no final, pô, esse jogo, e todo mundo fala desse jogo. E acesso pra Série A tem que beijar o jogo da vida. Pô. Falando em Grêmio 5, Inter 0. Se eu não me engano, foi o Grenal 400. O que não muda nada. Gravado na memória, 5-0, né, mano? Sim, não. Não é tão alto. Explodiu o estádio? Tá bom, Explodiu então o explodiu o Explodiu o estádio. estádio, tá bom. Daqui a pouco, enfim. Tá fora do eixo, pra vocês não vale nada, né? Não é isso, pô. Mas peraí. Santo André 3, Flamengo 0, final da Copa do Brasil, de 2004. Mano, desculpa. 99% da população brasileira não sabe nem que esse jogo existiu. Não, pra mim é superestimado. O Flamengo perdeu uma final, velho. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, final da Libertadores. Superestimado. 2000. Final de Libertadores, eu merda. Superestimado. Eu tenho a curiosidade sobre esse jogo, vou contar rapidão. É o seguinte, nesse jogo, o Atlético Paranaense erra um pênalti. Quem bate o pênalti é o Fabrício, esse cara da minha cidade, de Divinópolis. E aí, não, sério. E aí, esse Fabrício, ele era sócio, ele tinha um time com o meu padrinho, chamava DEC, Divinópolis Esporte Clube. Então era meu padrinho, o pai de um amigo que escuta aqui, que chama Juan, ele escuta até o podcast, e o Fabrício. E aí, ele já tava com essa história que eles me contam, minha família, né? Nunca levantei a camisa dele pra saber. Mas ele já tava com a camisa embaixo, branca, pra meter o gol na final, escrito 100% DEC, Divinópolis Esporte Clube. E o cara foi e errou o pênalti. Tava todo mundo assistindo o jogo. Esperando isso, pô, isso é um marketing, mano, isso é um marketing bolado pro DEC, né? Mano, o cara na final só aqui, ó, tchá, o cara errou o pênalti. Aí, o São Paulo campeão e fez o pezinho de meia dele, foi lá pro Catar depois e tá tudo certo. Corinthians 2, Santos 3, final do Brasileirão de 2002. Esse é a pedalada do Robinho, não é? Sim, Gravado na memória. também acho, no mínimo. Eu acho. Nossa, o que esse cara pedalou é piada. Atlético Mineiro 4, Flamengo 1, Copa do Brasil de 2014. Ah, mano. Pô, essa virada foi foda. Foi muito foda mesmo. E foi 2 seguidas, né? Foi uma em cima do Corinthians, que o E mano, uma em cima do Galo. que o mano falou, começou a dançar assim, falou que tinha acabado. É. Essa foi foda. Aí, Explodiu o estádio, tá bom, né? tá bem colocado no Explodiu o Estádio. Tá certo. Inter 2, São Paulo 2, final da Libertadores de 2006. Pô, essa final é muito foda também. Gol do Tinga. Esse, pra mim, é gravado na memória. Daqui a pouco vai ficar difícil isso aqui, a gente vai ter que mudar muita coisa, mas gravado na memória. Corinthians 1, Vasco 0, Libertadores de 2012. Esse jogo aí. Esse jogo foi é lendário, mano. que o Diego Souza fez a carreira do Cássio. Mano, ele é jogo da vida, tá? É jogo da vida. Ele tem que estar lá, Sim. pelo menos. Eu coloco acho. como. Tem que beijar lá, né? Esse jogo foi pica. Palmeiras 2, Gol Flamengo do Paulinho, foi? Foi. Gol do Paulinho, gol do Paulinho. Paulinho. Palmeiras 2, Flamengo 1, Libertadores de 2021, a final. Esse Pô, aí, mano, eu não consigo votar em qualquer outra coisa que não seja o jogo da minha vida. ó, esse daí Pô. Esse jogo pra mim eu vou te falar, na moral. Gente, é só você Não, olhar pros ô, últimos Pedrinho, 10 anos do futebol. Pedrinho. É só você olhar os últimos 10 anos do futebol jogo- brasileiro, esse ver quem jogo- briga pelo quê e ver qual Pedrinho. foi a final. Vamos Não. colocar no jogo da vida e aí Não, depois não, a gente com discute. sacanagem. Jogo da vida não pode Não, entrar. calma. Como não, Calma. mano? Gravado na memória. Gravado Calma. na memória. Final de Calma. Libertadores. Vamos gol do colocar no Daverson. jogo da vida, Porra. porque a gente vai ter que discutir. E eu acho que ele vai cair porque tem um outro jogo que eu acho que é melhor. Mas vamos colocar, não tem problema. Depois a gente discute. Que é isso, mano? Corinthians 6, São Paulo 1. Brasileirão de Explodiu o 2020. estádio. Foi jogo de festa, pô. Foi. Jogo Eu festivo. Não podemos ir no superestimado, não? Vai ter que cair alguns aqui. Você acha muito Mas é que eu não acho que é superestimado. Eu tenho outros pra cair. Tipo, esse Atlético Mineiro pra cima do Galo, eu acho mais superestimado. Sim, não. Bom. Qual que é o super? Corinthians 7, Santos 1. Vixe, Jogo do Tevez. boa, né? hein? É, Jogo do quê? Do Tevez. do Tevez.
Beleza. Pode botar aí no Explodiu o Estádio, Zambolino. Depois a gente vai ter que cair pra casa. A gente vai fazendo escadinha, né? Botafogo 3, Atlético Mineiro 1, final da Liberta, do ano passado. Esse aí é jogo da vida. Sem clubismo. Juro pra você. Não acho que é jogo da vida, não. Sabe por que eu falo? É uma Não final é. de Libertadores. O Botafogo jogando 100 minutos com um a menos. E Caralho. é o O cara vai primeiro. botar uma final Botafogo e Não é jogo da Atlético vida, não. Mineiro como jogo da vida e ele ficou Não é jogo que eu da botei vida. Palmeiras Não é. e Flamengo. Tá, como mas eu vou jogo te da falar vida. que o negócio Que do Palmeiras e Flamengo é o seguinte. Primeiro, o Palmeiras já tem Libertadores. E daí? O Palmeiras já tem tradição. O Daverson, teve a falha do Andréas Pereira. E, mano, Ó, Isso só negócio engrandece o jogo, mano. O negócio é o seguinte, vai ser gravado na memória e a gente vai discutir depois. Não. Jogo da vida- Peraí, ó. Se o Palmeiras bateu 2x1 no jogo da vida e o Botafogo Falta não o bateu jogo, o jogo falta da o vida, jogo. tá tudo errado. Pra parar o programa. Que Vocês estão isso? malucos. Não, mas... Desculpa. Desculpa. Se Atlético Final do Mineiro e Palmeiras e Botafogo. Flamengo é maior que a do Atlético. Porra, é muito maior, gente. O Caio eu entendo ele falar. O Caio eu entendo ele falar porque ele é palmeirense. Eu quero saber o porquê que você, Zambolino, Cara, não colocou o Botafogo lá e colocou o Palmeiras lá. Por quê? Porque junta os dois maiores times que dominaram o país nos últimos anos. Meu acho que amigo, o mas Botafogo nunca acho- foi campeão calma da aí. Libertadores. O Botafogo acho. nunca foi campeão da Libertadores. Ô, Eles jogaram Zambolino, todos- ô, A gente tem que olhar o contexto inteiro. O jogo que marcou, o jogo que você vai olhar daqui 15 Não, você anos. tá e vai sendo falar, incoerente, você tá sendo imparcial. Se o Não, Palmeiras ó, bateu lá com vamos lá. 2x1, o Botafogo sendo imparcial tem que bater mesmo. lá. Deixa eu te falar um negócio. Se tiver uma final de Champions League, Girona e Leicester, vai ser o primeiro título do Leicester. O que A eu final, acho? Barcelona contra Liverpool, vai ser maior, pô. Mas é pelo contexto do jogo, senão o Náutico e Acabou Grêmio tava com o aqui. Quem é que liga pro Botafogo. Náutico? Ligado. Com todo respeito Mas, ao torcedor porra. do Náutico. Desculpa. Quem é que liga pro Náutico? Então, se fosse o Náutico e Grêmio não tem que estar aqui, porque é o O que Náutico. eu pô. acho, não, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que Mano, olhar é a os dois pontos. A gente tem que olhar o tamanho do jogo, que campeonato que é, o que representa e o jogo em si. Esse jogo que eu vou falar agora, pra mim é jogo da vida. Pra mim é jogo da vida, maior que esses dois. Botafogo 3, Palmeiras 4, pra Você mim tá é de jogo da vida. sacanagem. Aí eu vou embora do programa. E se for um jogo de Brasileirão, mano? O jogo que mudou o Brasileirão, porra. Mano, o time tava com 90. O time tava 100 minutos. 100 minutos com o jogador a menos. Vocês perderam a noção. 100 minutos. Ganhou de 3-1. O Botafogo nunca tinha sido campeão. O Botafogo, você entra lá na sala de troféu dos caras, os caras não tem nada. Vocês estão loucos. Aí você quer colocar, Não é jogo da a vida. virada do Palmeiras. É jogo da vida. Você quer colocar O fato do meu time ser gigante vai tirar ele do jogo da vida. Esse é seu ponto. Não é jogo da vida, não. Não, o Não meu é jogo ponto é, como que Palmeiras 4, Botafogo 3, que é no jogo de Brasileirão, tá? Beijou o jogo da vida. Palmeiras 2, Flamengo tem 1, que olhar o beijou jogo, da vida. senão a gente vai botar três finais aí. E Não, vai botar Botafogo e três Atlético não vai finais aí, beijar. vai Ô, Zambolino, o senhor é um palmeirense, passador de pano, pipoqueiro incoerente. Na Não, moral, só- tô puto. Mano, a gente pôs por você um Cruzeiro e Galo no gravado na memória. Desculpa, gente. E Desculpa. tá tudo bem. Então peraí, Pedrinho. Então peraí. Na Está sua dez, lógica, tudo na bem. sua lógica, Agora. Flamengo 5, Santos 4 não pode estar aí, então. É, exato. Desculpa, a tier list não é de finais, não é qual jogo foi mais Você não quer comparar. É um jogo Você não quer comparar marcou. Flamengo 5, Santos 4 com Botafogo 3 e Palmeiras 4. Vamos lá, ô Pedrinho, Pelo amor de Deus, vamos lá, deixa eu foi a fazer maior uma pergunta, virada calma dos aí. últimos tempos, Pedrinho. Tava 3-0. O Botafogo era campeão Eu não tô brasileiro. desmerecendo, eu não tô desmerecendo. Só que tem a final de Libertadores, mano. Vocês estão malucos. Deixa eu falar um negócio, Pedrinho. Daqui 10 anos, a gente vai sentar numa mesa de bar, pra conversar sobre finais de Libertadores. Você não sabe quem fez o segundo gol do Botafogo, mano. Você não sabe, tá ligado? Vou te falar agora. Ó, um do Luiz Henrique. Acho que você me pegou nessa. Um do Luiz Henrique. Viu, mano? Você não O terceiro sabe. foi do- Você o não terceiro sabe, foi do pô. Júnior Santos. Calma, que eu vou falar. Tá vendo? Calma, Acabou. calma. Gregory, eu vou falar aqui, viu? Esse Calma, é o ponto. Esse é o ponto. É jogo que marcou. Alex Telles de pênalti. Viu? Lembrei. São jogos Alex marcantes. Telles de pênalti. Irmão, Se não for. calma aí. Juro por Deus, Peraí. rapaziada, vocês não estão vendo a imagem, eu juro Você por Deus. teve que pensar, mano. Eu não Tá pesquisei no ligado?
Hugo. Mas eu também não vou lembrar quem fez todos os gols do Santos e Flamengo, pô. Não, tudo bem, mas o Palmeiras e Flamengo, você lembra? Você lembra, mano? Você lembra? Não lembro. Eu lembro que foi... Como que você não lembra? Eu lembro que foi 2 do Hendrick. Não, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Um do Veiga, um do Daverson e um do Gabigol. Acabou, você falou em meio segundo. Você teve que pensar do Botafogo. Imagina daqui 10 anos pô. Irmão, sentado num bar. O do Botafogo teve 4. Sentado num bar. Você vai lembrar dessa final do Palmeiras e Flamengo pra sempre. O fato do Andreas Pereira ter escorregado e o gol ter sido do Daverson torna maior a final, mano. Senhores, Tá o negócio é o seguinte, precisamos andar. Esse pra mim é o ponto desse jogo. Eu acho que esse jogo Palmeiras e Flamengo é inclusive maior que o Palmeiras e Botafogo, mano. E tá tudo certo. Beleza, eu respeito bater ali. Pra mim não foi maior que essa, mas eu respeito. E você tem um bom ponto. Eu não tô falando que não tá. Agora, o Botafogo e o Atlético tinha que bater ali. E aí ele não bater. E aí vem Botafogo 3, Palmeiras 4. Pra mim é loucura. É loucura. E a maior virada da história dos pontos corridos, mano. Senhores, o negócio é o seguinte, pra gente andar aqui, ó, a gente tem 6 opções nos jogos da vida, já classificamos todos, agora a gente vai ter que reclassificar. Temos 6 jogos, só podem 3, então a gente tem que ficar com 3 e eliminar 3. A gente tem Flamengo 5, Santos 4, Fluminense 3-1 no São Paulo na Libertadores de 2008, Náutico 0, Grêmio 1, Batalha dos Aflitos, Corinthians 1-0 no Vasco na Libertadores de 2012, Palmeiras 2-1 no Flamengo na Libertadores de 2021, Botafogo 3, Palmeiras 4 no Brasileirão de 2023. Vocês deem os seus palpites, depois eu falo os meus. Tem que cair 3. Tem que cair 3. Eu quero ver se ele vai ser coerente. Pedro Moraes. Eu vou ser coerente então. Quem vai ser o primeiro que você vai derrubar daí? Náutico e Grêmio tem que cair. Ah, bom. E vou ser coerente. Vai. Fluminense 3, São Paulo 1 tem que cair. E qual que é o outro? Botafogo 3, Palmeiras 4 tem que cair. Tá. Aqui, pra mim, a discussão é a seguinte, tá bom. Não, e outra coisa, vamos ser sinceros. Por mais que eu ame esse jogo aqui, ó. Flamengo 5, Santos 4. Você não precisa derrubar tanto, não. Você só precisa derrubar mais um. Não, mano, o jogo da vida, Botafogo e Atlético tem que estar ali, mano. Senão eu tô ficando maluco, da cabeça, louco. Então eu acho que você... Mano, eu acho que você tá completamente louco. Não vai. Mano, Caião, na moral, eu vou marcar a glória. Aí? Hoje acabou o programa, eu vou marcar a glória. Eu tô ficando louco. Quem que você derruba daí, Caião? Com todo respeito, eu já vou dar minha opinião, tá? Aí com todo dureza, respeito. Eu sei que é duro, mas eu acho que você tem que tirar um pouco o coração. Pra mim, tem que cair Palmeiras e Flamengo. Mano, o Palmeiras e Flamengo não vai cair. Aí que não pode cair mesmo, pô. Você vai tirar a final do Libertadores? Eu acho que o Palmeiras e Flamengo é maior do que o Palmeiras e Botafogo. Mas é muito maior. Mas não tem comparação. Eu derrubaria o Palmeiras e Botafogo. Bom, eu não concordo, mas venceu vocês. Tudo bem. Então a gente fica, depois a gente passa. Ponto? Eu quero saber o seu ponto, por que cairia? Não, é porque eu acho que a grandeza desse 4x3 é muito grande. É muito grande mesmo. Mas eu entendo, Libertadores, tudo certo, não tem problema. Gravado na memória só podem 4, a gente tem 1 milhão. 8. Então temos que tirar metade de novo. Começando por Náutico e Grêmio, Fluminense 3, São Paulo 1, Botafogo 3, Palmeiras 4, Cruzeiro 6-1 no Galo, Corinthians 2-2 no Internacional, 2005, Corinthians 2, Santos 3, final do Brasileirão de 2002, Inter 2-2 no São Paulo na Libertadores de 2006, Botafogo 3-1 no Atlético, final da Libertadores do ano passado. Mano, eu vou falar uma coisa, por mais que esse aqui seja um dos meus jogos favoritos, se for olhar do jeito que vocês estão falando, Flamengo e Santos não pode estar aqui no jogo da vida, não. Tem que estar gravado na memória. Vamos ser sinceros. Por quê? Por quê? Não, pô, acho que é jogo da vida sim, mano. Eu amo esse jogo. Não, a discussão é gravada na memória. A discussão agora já foi. O jogo da vida já foi. Eu vou te falar o porquê. Porque foi um jogo que não mudou nada. Foi uma coisa... Não, pô. Não, mas é um marco. É um marco. Eu falo de... porque o negócio do Zambolino foi que Botafogo e Palmeiras decidiu o título. Não, ó, vamos lá. Não. Do gravado na memória. Você vai fazer o seguinte. O primeiro a cair é Cruzeiro e Galo. O primeiro. Também é. O segundo a cair aí, não tem muito pra onde correr, vai ser o Corinthians e Internacional Brasileirão de 2005. Pode ser meio injusto, mas não tem o que fazer também. Exato. É meio injusto. Eu pedi até pra colocar no jogo da vida, mas não tem o que fazer. E aí falta mais um, né? Falta mais 2. Ah, mano. Pô, agora ficou dureza, hein? Ó, infelizmente... Mano, esse Botafogo e Atlético tá pendurado, hein?
Não, eu só não tô tirando pro moleque não infartar. Senão o cara vai infartar e eu não tenho o que fazer. Tá em Los Angeles. Faz o que vocês quiserem, eu não falo mais nada, não. Tá maluco. Ah, para com isso. Ó, infelizmente, com dor no coração, tá? Porque eu amo esse jogo. Não. É maior que Inter e São Paulo, eu acho, não é? Cara. Esse Fluminense e São Paulo? Puta, ele é Pô, muito esse grande, gol do velho. Washington é muito marcante, mano. Bom, então vamos tirar Inter e São Paulo, então. Pô, Inter e São Paulo e Corinthians e Santos pode cair. Tá bom, fechou. Ô, velho, o Corinthians e Santos não pode tirar, não. Esse aí tá gravado na memória. Todo mundo Ele lembra desse- acordou. O gigante acordou. Então tira outro aí, pô. Escolhe Eu tiro o Náutico. Ou é esse ou o Náutico. Você tá louco? Você tá maluco da cabeça. Você quer tirar Irmão, qual, vai cair Pedrinho? o Fluminense e São Paulo. Se você for uma mesa de bar, ninguém lembra desse jogo. Ninguém lembra. Que isso, gente. Não, Todo eu mundo lembro. lembra desse jogo. Eu lembro. Mas você pegar um cara que não ama futebol igual a gente e fala, não lembro desse jogo, não. Com todo Imagine, respeito. então, se ele vai lembrar do Com todo Botafogo e respeito. Galo, se ele não assistiu futebol. Hein? Eu vou te falar Imagina se ele vai lembrar desse Botafogo e Galo, se ele não assistiu futebol. Pedrinho, você que vai decidir pra gente ir embora. É Náutico ou Grêmio ou Botafogo e Galo que vai cair? É um dos dois, você decide. Por que tem esses dois? Não, o meu Não, voto porque os é só- outros não vão Não, mexer. não. Vão O meu- mexer. Não, o meu, não vou decidir, não. O meu voto é Fluminense e São Paulo. Esse é meu voto. O seu Caio dá o seu e você dá o seu, pô. Caião, Ô, você vamos qual que enlouquecer você cai? ele. Vamos enlouquecer ele. O meu voto é derrubar Botafogo e Galo. E o seu, Zambolino? Então vamos descer isso também. Já que ele não quer. Acabou o programa, vou gravar um story. Falei, mano, pelo amor de Deus, deu o programa de hoje que eu vou infartar. Eu não acredito que esses caras Senhores, explodiu o estádio. A gente tem que ter. E digo mais, o Botafogo e Galo é superestimado. Ó, explodiu o estádio. A gente tem que ter 6 opções e estamos com 10. Então temos que descer 4. São Caetano e Vasco vai descer. Vai descer. Jogo muito marcante e tudo mais, mas tchau. Flamengo, Vasco e Flamengo 4x4 vai descer também. Vai descer também. Esse Galo e Atlético Mineiro 4x1 também vai descer. E adivinha qual que vai ser o último? Não, mano. Galo, mano. Não, esse Galo e Botafogo. Galo e Flamengo. Não. Galo e Flamengo 4x1 não pode descer, não, mano. Esse jogo explodiu o estádio. Não pode, velho. Esse jogo não pode. Tô falando sério. Isso aí. Tá bom, Pedrinho. Vou te dar 2 opções. Galo e Flamengo ou Galo e Atlético e Mano, Botafogo. Galo e Flamengo não pode, mano. Isso aí foi semifinal de Copa do Brasil. Não pode, velho. Esse jogo não pode. Esse foi pica. Atlético 4, Flamengo 1 não pode descer. Tem que ficar no explodir o estádio. Tô falando sério. Então vamos descer o 6x1 Cruzeiro. Do Cruzeiro. Atlético, Cabeça. Mano, por que vocês vão descer isso? O Cruzeiro. Por que não vai descer o Corinthians 7 e Santos 1? porque não explodiu o estádio. Não, nem estádio você vai? O que você tá falando isso? Você nem vai em estádio. Mano, tem que descer mais quantos, então? Tem que descer, temos que Não, descer mais. Se colocar Cruzeiro 6x1, superestimado Temos que descer mais um. Temos que descer mais um só. Tô maluco, não. Pra mim. Mano, você sabe quem se pendurou, né, o Zambolino? A grande final da Libertadores de 2024, ela tá por um fio. Não, eu quero saber o porquê. Eu quero saber o porquê que o Cruzeiro caiu pra superestimado. Pô, e porque o Grêmio- ninguém lembra desse jogo, mano. E por que o Grêmio e o Inter tá? Não, pode cair o Grêmio. Beleza, você acabou de decidir. Vai, Zambolino. Por que o Corinthians 6 e São Paulo não tá? Tudo bem. Não, me responde. Por que o povo do Sul vai ficar maluco com a gente é sacanagem. Por que o Corinthians 6 e fechamos, São Paulo não tá? Pedrinho, Não, fechou não. Por que o Corinthians 6... sim. Fechamos sim. Não fechou. Por que o Mano, Corinthians... calma aí. Eu falo. Porque eu acho que é um jogo bem mais marcante de carimbada de título do que o 6x1 do Cruzeiro e Galo. O Cruzeiro ia cair pela primeira vez na história, mano. Mas depois caiu e ficou 3 anos na Série B. O seu rival pode baixar. E Mas por que posso falar, eu acho que se o Cruzeiro nunca tivesse caído, esse jogo se manteria no topo. Mas a partir do momento que o Cruzeiro cai, ele perde um pouco da força. E por que o Corinthians 7, Santos 1 tá? Essa aí é a escolha do Zambolino. Por mim, pode cair também. Por que tá o Corinthians 7, Santos 1 e o Cruzeiro não tá? Por quê? Me fala, Zambolino. Ô, Zambolino, pode derrubar e pode botar o Cruzeiro. Não. Eu vou te responder com uma simples resposta. 7x1 é maior que 6x1. Puta que pariu. Aí, pra mim, a partir de agora, eu não falo mais nada no programa. Eu vou ficar calado até o final. Puta que pariu. Olha que resposta, meu Deus do céu. Eu vou ter um AVC nesse programa de hoje.
Ficou, a nossa tier list ficou assim. Jogo da vida. Flamengo 5, Santos 4, Brasileirão de 2011. Corinthians 1-0 no Vasco, Libertadores de 2012. Palmeiras 2-1 no Flamengo na Libertadores de 2021. Gravado na memória. Náutico 0, Grêmio 1, Batalha dos Aflitos. Fluminense 3-1 no São Paulo, gol do Washington no finalzinho na Libertadores de 2008. Botafogo 3, Palmeiras 4, virada histórica do Brasileirão de 2023. E Corinthians 2, Santos 3, final do Brasileirão de 2002. Explodiu o estádio. Inter 2, São Paulo 2, final da Libertadores de 2006. Corinthians 2, Internacional 2, Brasileirão de 2005. Jogo mais do que polêmico. Botafogo 3-1 no Atlético Mineiro, final da Libertadores de 2024. E o jogo da vida de Pedrinho Moraes. Atlético Mineiro 4, Flamengo 1, Copa do Brasil de 2014. Corinthians 6-1 no São Paulo, no Brasileirão de 2015. E Corinthians 7-1 no Santos, no Brasileirão também. E aí, pra fechar a nossa tier list, superestimados, podem xingar a gente, mas é difícil, é pra ser polêmico também. Grêmio 4, Fluminense 5, Brasileirão de 2019, Santo André 3-0 no Flamengo, Copa do Brasil de 2004, São Paulo 2-1, final da Libertadores de 2005 contra o Atlético Paranaense, São Caetano 2, Vasco 3, Brasileirão de 2000, final do Brasileirão de 2000, Vasco 4, Flamengo 4, Brasileirão de 2009, Cruzeiro 6-1 no Galo, Brasileirão de 2011 e Grêmio 5-0 no Brasileirão de 2015. Diretor, antes que o Pedrinho Moraes pegue um voo pra vir bater na gente aqui no Brasil, roda a vinheta aí pra gente fazer o nosso Nalá. Pra gente finalizar um dos melhores programas da história, hein? Vou falar um negócio, hoje foi muito especial. Vamos com o nosso quadro Na Lata. Vamos começar com: qual ditado do futebol você acha mais errado? Vocês, né? 2-0 é o placar mais perigoso. Eu sempre falo isso, é uma das maiores idiotices. Achei que você ia dar as opções A, B, C. Ô, ele acordou, hein? Ele voltou. Time que tá ganhando não se mexe. Bolão, pessoal perguntando aqui se vai ter bolão de quando o Mano Menezes vai ser demitido. Se ele dura até agosto no Grêmio. Dura. Olha, os meus amigos gremistas que tá em volta de mim, eles amaram e falou, entrega a taça que esse cara é copeiro. Eles amaram o Mano Menezes, os caras tão em êxtase. Não tô de sacanagem. Os caras tão amando, assim, louco. Quem vai ganhar a Champions League? Barcelona. Barça. Qual treinador do futebol brasileiro tá ultrapassado? Pô, mano, tenho dificuldade de falar isso, hein? Vale o Lucha? Vale, né? Pô, pode Vale, ser vai uma ser. boa escolha. O futebol deveria ter cronômetro pra acabar Não. a parceira? Sim. Não. Resume em uma palavra o começo de temporada dos 4 grandes de São Paulo. Começando pelo Palmeiras, vamos assim pra ficar mais fácil. Palmeiras. Até hoje. Exato. Evolução. Resiliência. Corinthians. Melhor do que esperado. Em uma palavra. Em uma palavra? Qual foi a palavra que ele usou que cortou pra mim? Eu falei melhor do que esperado. Ele falou melhor que alguma Boa, coisa. filho do Rony. Eu não escutei. Eu não vi que era só uma palavra. Deixa eu ver aqui. Superestimado? Duas coisas completamente diferentes. Vai. Você Faz falou um o quê? bolinho. Eu? A do Palmeiras? Não, do Corinthians. Do Corinthians? Isso do Corinthians, pô. Estamos falando do Corinthians já. O do superestimado é do Corinthians. do Palmeiras, do Palmeiras eu falei resiliência. Eu perdi esse fio. O começo de ano do Corinthians é ruim. São Paulo. Decepcionante. Decepcionante. E pra fechar, o Santos. Desanimador. Sofrido. Pra gente finalizar o programa de hoje, se o futebol fosse uma carne, qual seria? Picanha. Picanha. Gostosa. Cara. Senhores, vamos aqui finalizando um dos melhores programas que a gente já fez, um dos mais polêmicos. E eu vou mandar mensagem pra Mariana agora, perguntando pra ela medir a pressão do Pedrinho Moraes, que estou preocupado, hein? O menino enlouqueceu, capita. Hoje foi muito bom, velho. Juro. Eu nunca vi um cara defender tanto um jogo como ele defendeu rival. o Atlético Mineiro e Botafogo. Juro. Olha, não adianta falar que foi clubismo, que eu defendi pros dois lados. O 4-1 e tal. Mas enfim, eu tô louco pra ver os comentários que o povo vota. E qualquer votação de hoje. A enquete? A enquete é. Bom, a enquete não tem como. Talvez nem seja a melhor enquete, mas você ficou tão maluco que tem que ser aonde que o jogo Botafogo 3. Não. Atlético Mineiro A enquete vai ser assim, Se encaixa. qual o final da Libertadores é maior? Palmeiras e Flamengo ou Botafogo e Galo? Pode ser. Essa boa. foi a discussão.
Boa. Mas aí vai entrar... Não. Pra mim, essa é boa também. Assim o povo for comentar. Pra mim, que agora eu tô perdido. Aí é questão de querer de me ajudar. Que agora eu tô perdido. Aonde que o Botafogo e Palmeiras... Aonde que o Botafogo e Atlético se encaixa? Que agora eu nem sei. Essa tem que ir nessa. Tem que Tá ir bom, nessa. tá Você bom. não entra no clubismo. Aonde Em que Botafogo... prateleira? Aonde a final da Libertadores, Botafogo e Atlético se encaixa? Jogo da vida, gravado na memória, explodiu o estádio ou superestimado? E aí você Exato. pode comentar também qual foi maior, se foi a do Exato. Botafogo ou a do Palmeiras. Pedrinho, toma um chá de camomila e amanhã tamo de volta, hein? Acalma o coração, rapaziada, meu amor. Tamo junto, essa tier list é boa. Gostei, parabéns pela criatividade. E, enfim, tamo junto, baita programa e, na moral, vou mandar o contato da Glória pra vocês, estão precisando de terapia. Eu tenho pra falar. Com Deus. É isso aí, pessoal. Amanhã tamo de volta, hein? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @fazmeabraço.cc, @CaioCapita e @PHAMoraes com 2 S no final, hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.